E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre calorimetria, e a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa um corte transversal numa garrafa térmica hermeticamente fechada. Ela é constituída por duas paredes. A parede interna é espelhada em suas duas faces e entre ela e a parede externa existe uma região com vácuo. Como se explica o fato de que a temperatura de um fluido no interior da garrafa mantém-se quase que inalterada durante um longo período de tempo? Ali embaixo a gente tem então o desenho de uma garrafa térmica, óbvio que simplificado, mas já dá para ter uma noção. E temos do lado ali as alternativas que explicam essa situação colocada, né? Por que a garrafa térmica mantém a temperatura. Olhando ali a figura, a gente tem ali a situação, né? O líquido está ali dentro, beleza. Temos a parede interna, a parede externa, com um plástico ali, conforme que a questão falou, e o vácuo bem no meio dessas duas paredes. Bom, vamos olhar as alternativas e vamos respondendo em cima das alternativas. O que diz a alternativa A? A temperatura só permanece inalterada se o líquido estiver com baixa temperatura, ou seja, se ele estiver gelado. E a gente sabe que isso não condiz, porque se a gente botar café, né, geralmente o pessoal usa para café, o café ele se mantém quente, né, por um longo período. Então, temperaturas baixas, está errada essa afirmação. B. As faces espelhadas na parede interna impedem totalmente a propagação do calor por condução. Na verdade, está bem errado, porque primeiro, não tem como eu ter, né, algo que impeça totalmente, né? Então esse impede totalmente aqui, ó, a gente já poderia descartar essa afirmação, tá? Segunda coisa, o fato da gente ter faces espelhadas, espelho reflete. E justamente um dos processos de troca de calor é a irradiação. Então quando a gente coloca um líquido ali, por exemplo, um café quente, ele vai irradiar calor na forma de uma onda eletromagnética pelo fato dele estar quente. Só que se eu tenho superfície espelhada, esse calor ele vai ser refletido de volta para o café. Óbvio, né? Não 100%, alguma coisa vai acabar sendo absorvida pelas paredes e sendo emitido para fora de alguma maneira, mas ele consegue ser eficiente, ele consegue ter uma grande quantidade de calor sendo refletida de volta para o café e evitando assim que ele fique frio mais rápido, tá? Então a B está errada por causa disso. A C, como a parede interna é duplamente espelhada, ela reflete o calor que chega por irradiação. E a região de vácuo evita a propagação do calor através da condução e da convecção. E essa afirmação, dentre as que a gente leu, é a mais correta, provavelmente a resposta vai ser a C, então. E justamente a segunda parte ali eu não tinha explicado ainda, né? O que acontece? Ó? O fato da gente ter esse vácuo é porque o vácuo ele é um péssimo condutor de calor. Ou seja, eu não consigo ter trocas de calor por condução e por convecção se eu não tiver matéria. Lembra que a convecção precisa do movimento de fluidos, então eu preciso de matéria de fato. E a condução, eu preciso ter o quê? Contato entre corpos. E aí eu vou ter a troca de calor de partícula para partícula até um certo ponto. O problema é que se eu tenho vácuo entre a parede de dentro e a parede de fora, elas não se tocam e não tem como o calor ir da parede interna para a externa através do vácuo por condução. Então o vácuo ele consegue evitar dois processos. Ele só não consegue evitar a irradiação, que é o único dos três que ocorre no vácuo. Mas para isso a gente já tem as paredes espelhadas que fazem o efeito ali de minimizar a irradiação. O que diz a alternativa D? Devido à existência de vácuo entre as paredes, o líquido não perde calor para o ambiente através da radiação eletromagnética. Esse não perde aqui que está errado, porque como eu disse, tu perde calor, só tu não perde tanto sim, né? Não tem nenhum efeito, nenhuma forma de barrar a troca de calor. Eu sempre vou ter um pouquinho de perda de alguma maneira. O que a garrafa térmica faz é minimizar essas perdas ao máximo para a gente prolongar a temperatura
o máximo possível naquela que a gente quer. E aí diz o seguinte, ó, qualquer material plástico é um isolante térmico perfeito, impedindo, portanto, toda e qualquer propagação de calor através dela. E aí volta aquilo que eu comentei, não existe um isolante perfeito, né? Então, qualquer material plástico é um isolante perfeito? Não, tá bem errado, ele é um isolante e não existem isolantes perfeitos, existem isolantes muito próximos de serem perfeitos, mas com certeza não é qualquer plástico que vai ser isso aí, beleza? Então ficamos com a alternativa C para a resposta dessa questão. E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.